Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia. Eh, des Desculpem um pouco o atraso aqui. É um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. A gente vai apresentar hoje um estudo que foi feito em várias mãos, resultado de uma dedicação muito grande dos técnicos de inteligência da Apex Brasil, que tiveram apoio de nós aqui do escritório de Jerusalém. Complementando aqui, meu nome é Felipe Campbell, eu sou o chefe de operações do escritório da Apex Brasil em Israel. Estou aqui com vocês para apresentar, para esse webinar, que a gente vai apresentar um estudo que vai mostrar as oportunidades de alimentos, oportunidades de negócios para as empresas brasileiras do setor de alimentos e bebidas em Israel. Esse estudo foi feito com base em amplas pesquisas e coletas de dados da nossa equipe de inteligência. Estiveram aqui em Israel, fizeram diversas entrevistas com varejistas, com órgãos de governo, com instituições relacionadas ao esforço exportador e a esse ecossistema de mercado varejista, mercado atacadista, enfim, de todos os atores que estão envolvidos no mercado de alimentos e bebidas em Israel. O estudo tem um conteúdo muito rico, que a gente espera que seja base para tomada de decisão e para orientação estratégica de várias empresas brasileiras. Tem uma parte que a gente vai apresentar aqui, que vai falar especificamente de algumas oportunidades de setores mais específicos, de subsegmentos dentro de alimentos e bebidas, e a gente não está falando aqui, obviamente, de commodities, que são o carro-chefe de exportações, mas de oportunidades que foram detectadas pelos nossos técnicos, pela nossa equipe, que mostram um potencial grande do Brasil também surpreender, inovar e realizar negócios em diversos segmentos, principalmente, mais especificamente, segmento de pulses, de chocolates, gergelins, outros produtos que vocês vão ver ao longo dessa apresentação. Outra parte também trata da parte do acesso ao mercado, as questões regulatórias, questões de certificação, acordos comerciais, que tipo de certificação o seu produto precisa para entrar no mercado israelense, para estar em compliance, para estar plenamente em conformidade com as exigências do mercado, exigências técnicas que a gente está falando, claro. Também vamos falar, de alguma forma, da certificação kosher, dos varejistas em específico, como é que eles se posicionam por aqui, e eu vou complementar no final da apresentação um pouquinho da cultura de negócios. Também teremos espaços para fazer perguntas e respostas aqui. Nesse momento, eu vou chamar nosso colega da Embaixada do Brasil o ministro Lincoln Bernardes, da Embaixada do Brasil em Israel, para fazer a abertura, aqui falar umas palavras na abertura do seminário para vocês. Muito bem, pessoal. Olha, em primeiro lugar, mil desculpas pelo inconveniente que tivemos aqui agora, e me alegra aqui em rever vários amigos, sobretudo o Felipe, também a Briana, e aproveito aqui para também fazer a saudação da embaixada a todos os participantes desse webinar. É um prazer muito grande estar falando em nome do embaixador Gerson Menandro, que está de férias, então eu estou aqui de encarregado e tendo a possibilidade de compartilhar com vocês aqui esse momento. Peço mais uma vez desculpas pelo nosso atraso, sobretudo decorrente de questões de técnicas aqui que nos afetaram, mas o que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que é para nós uma satisfação muito grande, uma vez mais, estarmos juntos aqui com o Felipe e com a Apex Brasil para o lançamento desse estudo sobre oportunidades para alimentos e bebidas em Israel. Como vocês bem sabem, Israel é um mercado muito promissor nessa área para o Brasil. Temos a embaixada, nesses últimos 2 anos, presenciado aqui os melhores resultados de avanço da nossa balança comercial entre os dois países, e é significativamente importante contarmos com um webinar como esse, justamente neste momento,
que é um momento que reflete talvez o ápice aí da nossa corrente comercial, né? Tivemos do ano passado para esse ano, de maneira geral, um incremento de cerca de 50% já das trocas comerciais, e esses dados são bem conhecidos de vocês e bem acompanhados aqui pela embaixada também. Temos aí produtos hoje que acenderam a nossa pauta de exportação para Israel, e grande parte deles é do segmento de alimentos, né? Então, a gente vê com muita satisfação e a oportunidade de que esse estudo seja lançado em coordenação aí com todos os colegas e amigos da Apex. Contem conosco. Eu também, me valendo um pouco do nosso atraso, eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês para a gente discutir as questões mais importantes relacionadas a esse estudo, e agradeço muito essa oportunidade. Felipe. Ministro, aqui é a Carla, então muito Pois não, obrigada Carla. pelas suas palavras. Gente, eu vou Imagina. começar aqui a apresentação, são 15 minutinhos, e, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar no chat, que a gente está monitorando. Fala para ela vir para cá. Ministro, eu vou só pedir que Eu você vou fechar o microfone. mute o seu microfone. Isso. Então, vou compartilhar minha tela agora. Todos me... Eu não vejo mais ninguém, agora eu estou compartilhando a tela. Vocês veem a minha tela? Ainda não, Carla. Ainda Não, não? não tô vendo não, Carla. Faz share. Espera aí. Escape. Share. E share a tela do Share. PowerPoint. Prontinho, acho que agora sim. Já me veem? Já, né? Perfeito. Sim. Perfeito. Tá joia, gente. Então, aqui o nosso webinar, né? Alimentos e bebidas em Israel, oportunidades para exportadoras brasileiras. Então, o gancho desse webinar que a gente está tendo nesse momento, ele é o estudo, né, que tem esse mesmo nome, Alimentos e Bebidas em Israel, mas não é o nosso objetivo hoje esgotar esse estudo. O estudo é um estudo de quase 90 páginas, ele é um estudo muito amplo e ele trata de vários temas, então também a gente não tem a expectativa de que a pessoa, né, sente para ler o estudo da primeira até a última página. Vocês vão ver que é um estudo que ele traz vários temas e vários setores, então a gente acredita que vocês possam explorar o estudo de acordo com a necessidade de vocês. Tem muitos links, a parte de certificação, de procedimentos, enfim, ele procurou ser bem amplo e ao mesmo tempo detalhado, então ele traz mais esse sentido de manual, né, que você pode consultar ali uma informação de que tem a necessidade. Como o Felipe também falou, esse estudo ele resultou de uma missão que aconteceu em Israel em maio, teve apoio da embaixada, do próprio escritório, contou comigo e com o Glauco, de inteligência. Nós ficamos em Israel 11 dias, né, e tivemos a oportunidade de fazer visitas em várias cidades, reuniões com importadores, distribuidores, varejistas, instituições do governo israelense, enfim, uma infinidade de encontros que, junto com um embasamento potente de relatórios de bases de dados que nós temos dentro da inteligência da Apex, a gente conseguiu trazer um estudo para vocês que ele complementa tanto essa parte teórica quanto essa parte prática de ter visitado o país e ter conversado com as pessoas que realmente estão à frente dos negócios em Israel. Então, a gente tem aqui, né, a primeira provocação. Eu brinquei com os meus colegas que eu ia começar o estudo do final, da conclusão, né, começar a apresentação da conclusão. Que a gente se pergunta, né, qual é o grande desafio para acessar Israel? Então, o nosso objetivo aqui é desconstruir esses mitos, né? Então, por exemplo, né, imagino que esteja aí no senso comum, no imaginário do empresário. Mas por que eu vou exportar para Israel? Né? Tel Aviv fica a mais de 10 mil quilômetros de distância do Porto de Santos, vou ter dificuldade porque o frete pode ser caro, o frete pode demorar demais. Eu ouvi dizer que tem toda a questão da certificação kosher, né? Mas
da nossa prática, de todas as nossas entrevistas, de todos os nossos contatos, a gente conseguiu descobrir, e esse é o grande spoiler, que o israelense só não compra mais produto brasileiro porque ele desconhece o produto brasileiro. Então, a nossa missão aqui hoje é explicar para vocês por que Israel é um mercado interessante, né? E se uma vez que vocês, né, se motivem a explorar esse mercado, né, vocês terem a ideia de por onde eu começo. Então, quais são as tendências, quais são as oportunidades? Então, é isso que a gente vai destrinchar para vocês. Não exaustivamente, como eu falei, mas dando algumas pinceladas para vocês poderem depois encontrar o complemento disso no próprio estudo. Então, trazendo alguns dados, assim, pouca coisa que eu não quero encher vocês de números. Então, falando um pouquinho da economia israelense, então vocês veem aqui, né, que essa linha, nesse gráfico aqui que mostra o PIB, a gente tem uma linha reta cinza, vertical, aqui onde nós estamos, né? São dados do terceiro trimestre desse ano, e a gente vê essa linha azul mais escura, que é justamente o desempenho de Israel comparativamente a 62 outros mercados. Então, nós vemos aqui, né, que tem um pico bem para baixo aqui em 2020, não sei se vocês lembram, né, na pandemia, Israel fez uns bloqueios bem fortes, bem sérios, mas também, eu não sei se vocês se lembram disso, mas foi um dos primeiros países a começar a vacinação, então quando vários países nem tinham vacinado a primeira dose, Israel já estava na segunda dose, então vocês veem aqui também que já em 2022, 2021 aqui, já tem uma recuperação muito forte, e aí a gente tem aqui uma perspectiva de que até 2030 o PIB de Israel fique aqui por volta de 3,5, né? Então, a economia vai muito bem, obrigada, do ponto de vista de crescimento, que vai se sustentar ao longo do tempo. Taxa de desemprego baixíssima, né? Uma das menores aqui que a gente tem, comparativamente, 3,6%. Inflação 4,6% por ano. Argentina, que a gente vê, né, 90%, Japão 3%, então também Israel está entre os países de menor inflação do mundo, e taxa de juros também bem pequenininha, então a economia vai muito bem, obrigada. Então, apesar de ser um país que ele não é um país grande, né, vocês podem pensar, mas é um país pequeno, 9 milhões de habitantes, mas quem são esses 9 milhões de habitantes? Então, eu trouxe para vocês um outro dado, que é esse dado do IDH, e ele está dizendo para a gente que Israel é uma economia de um desempenho, um desenvolvimento humano muito alto, está escrito aqui, né? Very high. Então, ele é aqui o 22º, né, com esse índice de desenvolvimento humano, que é um índice que né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele solta todos os anos, e ele nada mais é do que uma conjugação de expectativa de vida ao nascer, média de anos de estudo, expectativa de anos de estudo, né? Então, e a própria renda per capita. Então, vocês vejam que Israel, desde que começou a ser medido, né, em 1987, vocês veem que Israel está numa crescente, né? Todos esses verdinhos assim são crescimentos. Só teve um decréscimo aqui em 2020, né, por conta da pandemia, mas é um mercado que está bem agora, em que a população tem uma alta renda e que isso tende a melhorar ao longo do tempo ainda mais. Então, gente, eu esqueci de marcar o tempo aqui, se alguém puder me dizer quando estiverem faltando 5 minutos, por favor. Então, a gente tem aqui, eu trouxe para vocês esses últimos dados também comparativos. Aqui a gente tem o dado de PIB de 2021, então a gente tem 488 bilhões, é a 27ª economia do mundo, de acordo com esse indicador. Crescimento nos últimos anos de 5% em média, excelente. Né, previsão de crescimento nos próximos anos, 3,4%. E aí a gente tem que relativizar, porque já é uma economia, né, que já é a 27ª maior do mundo, e o PIB per capita, que é o 20º maior do mundo. E que se a gente estiver falando de
alimentos e bebidas, a gente traz um número aí de um gasto de 37 bilhões, 39º maior do mundo, um crescimento histórico nos últimos anos de 3,2% e perspectiva aí de crescimento de 4% até 2026, a cada ano, em média. E aí a gente tem que é o terceiro maior gasto per capita do mundo. Então, é um mercado que ele tem, de fato, muitos atrativos, né? A população com poder de compra, alto poder de compra. Então, a gente trouxe aqui alguns outros números para vocês. Israel importou do Brasil, em 2021, 565 milhões de dólares. Isso, né, na totalidade dos produtos. Isso faz com que nós sejamos a 29ª origem das importações israelenses, e dá para a gente uma participação de 0,6%. Quando a gente olha só os alimentos e bebidas, a gente vê que esse número é de 217 milhões, então pouco menos da metade do total é, de fato, de alimentos e bebidas. Aí a gente já muda de figura, né, a nossa relevância como origem das importações israelenses. De 29º, a gente já passa para 11º, com uma participação na pauta de 3,4%. E aí, qual é o desafio? O desafio aqui é ampliar os tipos de produto, porque desse valor aqui, 74% é carne bovina e outros 10% são sucos de laranja congelados. Então, o que eu vou falar para vocês agora? Eu vou falar para vocês das tendências, né? Então, vocês vejam aí o interior de uma loja em Tel Aviv. Essa loja chama Tivitan, é uma rede, né? E a gente vê aqui que tem toda essa seção, né, falando de orgânicos, né, for a fresh and healthy life, né, para uma vida saudável, né, sabores saudáveis. Então, a crista da onda agora que a gente sente quando visita Israel é essa preocupação com a saúde, que foi uma preocupação também que ela foi muito reforçada durante a Covid, né? Porque no início não tinha vacina, então tudo que a gente podia contar era com o nosso próprio sistema imune. Então, muito da tendência que se verifica para a parte de alimentos e bebidas em Israel é essa preocupação com a saúde. Então, a gente tem aqui, a gente vai falar de alimentos que são better for you, melhor para você, a gente vai falar de alimentos funcionais, de alimentos fortificados, a gente vai falar de alimentos orgânicos, alimentos premium, vai pincelar a questão do kosher e vai falar também de alimentos veganos e vegetarianos. Então, começando aqui, a gente selecionou alguns segmentos para investigar mais a fundo lá em Israel, com base em quê? Na metodologia de seleção de detecção de oportunidades da gerência de inteligência de mercado, uma metodologia que já tem muitos anos de estrada, que inclusive ela é embarcada no mapa de oportunidades que alguns de vocês certamente conhecem, e também da demanda que os importadores israelenses trazem para a embaixada, para os escritórios, porque eles também procuram os nossos representantes em Israel ativamente. Então, a gente selecionou chocolates e doces, inclusive esse que vocês veem aqui, da marca Merci, ele traz ingredientes que são bem comuns lá, essa coisa da tâmara, essa coisa da fruta seca, das castanhas, do gergelim, é tudo bem, é muito comum lá em Israel. A gente vai falar de biscoitos e massas, aí já dando spoilers para vocês, tem biscoito e massa de tudo quanto é tipo de legume, de grãos, e a gente traz também exemplos de feijões, gergelins e pulses, e frutas e variações. Aí, esse frutas e variações está escrito assim por quê? Porque, na verdade, são frutas congeladas e outros tipos de, por exemplo, geleia, outros tipos de produtos que você faz a partir da fruta, porque a própria fruta em natura tem barreira. O Glauco vai pincelar isso com vocês. Então, em vez de ficar mostrando um monte de números, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar as tendências, trazendo exemplos de produtos que a gente efetivamente viu nas prateleiras dos varejistas lá de Israel. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês está no estudo, dizendo qual que é o tamanho da embalagem, qual que é a marca, quanto custa, qual que é o país de origem,
onde ela foi vendida e o preço que foi vendido. Então, vocês podem, dentro do estudo, procurar o capítulo que faz referência ao segmento de vocês e terem esses números todos na ponta da língua. Então, a primeira categoria, alimentos better for you. Então, dentro daquela preocupação, que é até uma preocupação do governo, né, de fazer com que, estimular a população a consumir alimentos mais saudáveis. Então, vocês estão vendo aqui, né, esse biscoitinho à base de chocolate e avelã, vocês estão vendo 3 selinhos, né? Então, um deles tem um saleiro, o outro tem uma colherzinha cheia de açúcar e o outro é uma faca passando manteiga. Então, o que isso quer dizer? Que é um alerta de que esse produto ele é rico nesses 3 elementos. Gente, desculpa, eu estou gripada. E aí a gente tem aqui, por exemplo, eu até anotei aqui para vocês, que é um chocolate que ele é vendido, aí vocês estão vendo o preço na tela, 28 shekels, 28,90, né, 90 centavos, que isso convertido para reais daria um preço de R$41, quase R$42, por uma embalagem de 200 gramas de chocolate amargo, 61%. Esse aqui, no caso, ele é vegano, tem esse selinho aqui, que é muito comum em Israel, que parece um coração, e aí ele está dentro desses alimentos que são, né, mais saudáveis, são melhores para a saúde, no caso, sem açúcar. Esse daí, ele é de uma marca israelense, ele foi fotografado na Nizat, ou Nivat, eu nunca sei, Briana sabe. Sempre confundo o nome, lá de Jerusalém. E aí, por fim, vocês vão ver também aqui, né, essa embalagem de red beans, né, de feijões vermelhos, no caso é um feijão chinês, 500 gramas, e ele está com esse selinho verde aqui, porque ele é um alimento in natura, é um alimento pouco processado, que o governo israelense, né, está aqui, ó, gov.il, considera que seja um alimento mais saudável, né? Então tem essa tendência, better for you, né? Pouco açúcar, pouco sal, pouca gordura, e quanto mais in natura, quanto mais bruto, quanto mais rústico, próximo da natureza, melhor. Então, essa é uma tendência. A outra tendência são os alimentos free from, que tem a ver com alergênicos. Então, né, você acha muito facilmente em Israel os alimentos sem glúten, que é esse caso, né, da marca Barilla, uma marca bem conhecida de massa. Nesse caso aqui, é qual que é? É fusilli, né? É um fusilli à base de milho e de arroz. E esse daqui é uma mistura para bolo, que de tão free from que ela é, o próprio nome da mistura é free from. Então, ele aqui, ele tem um monte de selinho free from. Ele é sem lactose, ele é sem glúten, é sem ovos, é sem leite, sem trigo, e ele é livre de organismos geneticamente modificados, pensando também nas pessoas que têm alergia. E esse não foi um produto encontrado num mercado que tinha qualquer característica de nicho, um mercado normal. Deixa eu até olhar aqui para vocês. E esse aqui, né, esse daqui é tipo um bombom, eles dizem que é um bombom, que é interessante que ele, né, você pensa assim, poxa, é uma coisa que é um doce, né? Então a preocupação dos ingredientes é até mesmo por um doce, que a gente acha que é uma coisa assim, já tem açúcar, não, mas é um doce que é vegano, que ele é um doce que não tem óleo de palma, né? Ele não tem leite, então ele é um doce orgânico, e vocês vão ver que essas características todas, elas são difíceis de dividir na prática, porque elas se sobrepõem, né? E a gente vê que ele chega aí, um pacotinho desse de 150 gramas, chega a um preço super alto de 22 shekels a embalagem. Esse aqui foi uma coisa super interessante, vocês vão ver por quê. Esse é tipo uma barrinha que ela é feita à base de grãos integrais, cobertas por chocolate amargo.
e você tem aí 98, são 6 pacotinhos individuais, cada um com 98 calorias. Aí vocês vejam aqui no verso o tanto de coisa que tem esse produto, né? Ele tem várias vitaminas do complexo B, ele é enriquecido com vitamina E, com vitamina A, com vitamina D, e ele tem aqui biotina, ácido pantotênico, enfim, várias características aí para aumentar essa saludabilidade dele. Então, ele é vendido na Tivitan por 15 shekels e 90 centavos, que também faz com que ele atinja um segmento premium. Esse daqui foi um produto que eu fiquei apaixonada por ele. Ele é vendido na Teva Castle, de Jerusalém, e que é uma lojinha, assim, uma gracinha, um empóriozinho. Tem fotos lá no estudo, depois vocês olhem. E vejam só, eu anotei aqui para poder ler como que essa marca Nativas, ela vende o açaí em pó. Eles dizem assim: trata-se da fruta da beleza da Amazônia, rico nos ácidos graxos ômega 3, 6 e 9, super simples, super nutritivo, antioxidante, orgânico, não MGO, kosher, gluten-free, vegano, e eles ainda tiveram a preocupação de colocar isso numa embalagem que é BPA-free, né? Que são aqueles tipos de plástico que relacionados a câncer, que, né, com potencialmente cancerígenos. E aí vocês vejam que são 113 gramas de açaí em pó vendidas a 126 shekels, que isso daria R$180 aproximadamente. Então, é um exemplo de como você, através de uma narrativa, através de um processo industrial, você pode pegar um produto brasileiro e fazer com que ele chegue a um valor agregado altíssimo. Aí não vai pagar frete, vai pagar tudo. Por quê? Porque isso não tem em Israel. Então, é exatamente isso que eles querem. Eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa que faça bem para a minha saúde. Eu não quero comprar um produto qualquer, eu quero um produto premium, um produto diferente, um produto que... Então, esse daqui foi um dos que eu considerei que tinha esse conjunto de fatores que é o que o israelense busca e que, inclusive, a gente escutou várias vezes nas entrevistas. Não, eu prefiro trazer uma novidade e pagar para poder trazer, para poder colocar essa novidade no mercado, do que ficar aí na concorrência com os meus outros concorrentes por um produto que não seja tão premium. Então, tem também essa outra variedade que eu queria trazer para vocês, no caso de frutas congeladas, dessa marca Shake It, que é vendida tanto em supermercado como por e-commerce. E qual que é a pegada deles? Eles fizeram um shake de fruta congelada para cada dia da semana. Então, vocês estão vendo aqui o Monday, esse é o shake de segunda-feira. Glauco está me mandando mensagem aqui, eu acho que eu estou perto de estourar o tempo, né, Glauco? Mais 3 minutos, tá bom. E então a gente tem esses ingredientes que são sempre combinados com uma superfruta. Então, por exemplo, como superfruta, você tem linhaça, chia, espirulina, goji berry, açaí, maca peruana, baunilha, e aí as características, né, que são ressaltadas: antioxidante, proteico, calmante, estimulante, fibras. E essa embalagem de 450 gramas, ela é vendida aí por 27 shekels israelenses. A gente também tem inúmeros lugares onde você encontra produtos vegetarianos e veganos. Quis trazer para vocês esse exemplo de massa italiana, como eles se posicionam no mercado, uma nova maneira de comer legumes, né? Então, assim, ele é feito de feijão mungo verde, e é orgânico, né, vegano, essas coisas todas. Então, essa daqui foi uma massa encontrada em uma loja não kosher, que foi a Tivitan, né, um mercado que vende não kosher. Isso aqui foi num discounter, daqueles que vendem todo tipo de produto, mostrando para vocês a quantidade que tem de opções vegetarianas e veganas. E isso daqui já é um chocolate super premium também, que, né, tem aqueles valores que a gente falava, né? Que ele é
in natura, que ele é vegano. Então, vocês veem que isso aqui não é um nicho. Né, veganos e vegetarianos a gente encontra em qualquer supermercado. Inclusive, Felipe disse que Tel Aviv é a cidade mais vegana do mundo. Encontrou lá um repórter. A gente tem também, nessa questão dos orgânicos, a Nizat, né, que é essa rede que vocês estão vendo aqui, ela se especializou em orgânicos, e a gente encontra os orgânicos tanto em alimentos pouco processados, vocês veem aqui essa lentilha vermelha orgânica, vendida justamente aqui na Nizat, mas também tem o espaguete à base de feijão preto, que também é orgânico e também se posiciona como um superalimento. A cada 100 gramas, 45 gramas são de proteína. Por fim, a gente não pode deixar de mencionar que kosher, que é kosher, né? Eu não vou me estender. A alimentação permitida, segundo as regras alimentares descritas na lei judaica, que tem a ver com o que se pode comer, qual que é a forma do preparo, a ocasião em que essa comida vai ser, né, em que esse alimento vai ser degustado, e aí apenas 5% da produção de Israel não é kosher. Só que tem uma coisa, as pessoas que compram, os judeus que compram kosher, eles preferem ir em supermercados que só vendem kosher. Então, para garantir essa fidelidade, muitas redes só trabalham com kosher. Duas redes grandes que trabalham com não kosher são a Tivtan e a Keshet Amin. E aí, essa daqui já é a minha última fala, e eu já passo aqui em seguida para a Briana, que é a questão da polarização. Então, o que acontece? Né? Israel está ali perto da Turquia, está perto dos países europeus. Então, tudo que for possível comprar, né, de um alimento que ele não é não é um alimento premium, que é um alimento comum, faz muito mais sentido comprar desses países do que do Brasil. Então, a primeira questão é, se o Brasil é uma potência naquele tipo de alimento, ou seja, exemplo, soja, exemplo, suco de laranja, exemplo, carne bovina, ele também vai ser uma potência em Israel. E aí você vai poder vender para qualquer supermercado, inclusive os discounters, que são aqueles, né, que eu vou até mostrar para vocês. Essa aqui é a foto do Ramilev, que são aqueles mercados que está até meio bagunçado às vezes, que você tem aquele movimento enorme, vocês veem que a frente do mercado é até meio bagunçado, assim, tem um monte de produto exposto para fora. Você vê que é um lugar onde as pessoas estão indo buscar coisas diferentes. Buscar economizar, buscar preço. E você tem aqueles lugares onde, esse daqui é um exemplo do Sarona Market, no centro de Tel Aviv, que você vai encontrar as boutiques, né, que vendem aquelas specialties, aqueles produtos que são super diferentes, que são caros, que você não encontra em qualquer lugar. Então, ou o Brasil vende aquilo que ele vende bem para todo mundo, ou você passa para isso que só a gente vende. Então, o que vai ter oportunidade? Superfruta, ingredientes que só são encontrados no Brasil, coisas que a gente faz aqui. Então, é isso que, né, essas duas estratégias. Ou vai para o muito barato, naquilo que a gente é muito bom, ou vai para aquilo que só a gente tem. E o meio do caminho é a coisa complicada, porque é muito mais fácil eles comprarem da Turquia, da Espanha, da Itália, da França, ali dos europeus que estão muito mais perto. A comida, os alimentos chegam muito mais rápido com frete mais baixo. Então, esse aqui é o nosso estudinho. Estudinho não, né? Estudão. E vocês encontram ele aqui lá no site da Apex. E eu já passo aqui a palavra para o Glauco. Qualquer dúvida, é só mandar no chat. Carla, eu vou Breno. agora, eu vou compartilhar, Carla. Ah, sim, Briana, desculpa. Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim. Tá.
Então, meu nome é Briana, eu sou analista de negócios aqui do escritório da Apex Jerusalém, e eu pensei em focar minha fala no posicionamento estratégico de varejistas em Israel. Qual seria a importância de falar justo dos varejistas? Porque pensando na cadeia de valor que descreve o processo, a transformação, né, o processo que qualquer produto é transformado de um produto in natura até o consumidor, a gente vê a importância básica de um varejista aqui em Israel. Pelo fato do varejista, que a gente vê que ele tem uma tendência de importar, ele busca importar diretamente os produtos de fora, né? Os varejistas eles já são bem experientes, é uma indústria bem madura aqui em Israel. A gente vai ver que também tem uma concentração de grupos de supermercados. A gente vai falar sobre isso, que se tem redes, cadeias de supermercado, porém várias delas são parte de grupos, ok? Então vou dar um exemplo. O maior varejista aqui de Israel, o grupo se chama Shufersal. Porém, a Shufersal, ela se posiciona estrategicamente via várias marcas. A Shufersal Deal, o Yesh, Shufersal Sheli, né? E entre outras. Então, dessa maneira, ela consegue atender vários públicos. Então, novamente, se tem atacadistas que também importam, porém aqui nessa fala nós vamos nos focar na importância dos canais de distribuição justo pelos varejistas. E como a Carla também mencionou antes, com entrevistas que nós tivemos, nós vemos já a experiência que eles têm, as perguntas práticas que eles fazem, qual é o preço, qual seria as oportunidades novas. A gente vê que o israelense sempre procura produtos inovadores, né? Eles são abertos a sempre conhecer produtos novos. Outro ponto importante que eu acho de mencionar é que a gente vê a diferença, né, da distribuição dos varejistas. Como vocês podem ver aqui no gráfico do lado esquerdo, a Shufersal ela representa assim 15,5% de todas as vendas de alimentos e produtos aqui em Israel. Já a segunda a concorrente dela, a Rami Levi, ela representa somente 7%, ou seja, menos da metade. E assim vai em diante. A próxima é a Electra, né, a outra concorrente, que representa 6%. A Electra ela é um grupo que hoje em dia ela se posiciona por duas redes conhecidas, uma se chama Enot Bitan e a outra se chama Mega Bahia. Eu vi que vocês pediram para escrever no chat nomes das redes, elas aparecem, todos os nomes dessas redes aparecem no estudo que a Carla mostrou para vocês, então isso explica também o posicionamento de cada uma, então tudo vocês podem encontrar lá. E é interessante que a Enot Bitan e a Mega Bahia, já no próximo ano, elas já estão se dissolvendo e quem vai vir no lugar delas é a Carrefour. A Carrefour, né, provavelmente vai entrar aqui em Israel a rede já no ano que vem. Outro ponto interessante que vocês podem ver no lado direito, né, esse gráfico, são que 71% das vendas aqui de Israel são via os discounters, o que a Carla também mencionou antes. Ou seja, os discounters esses que vão pela liderança do preço, eles estão a maioria das vendas daqui. Porém, se tem também, lógico, supermercados com posicionamento mais privilegiado, o que a gente vai ver em diante. Eu pensei em analisar o posicionamento dos varejistas via o modelo do pesquisador Michael Porter, né? Ele é o pesquisador de estratégia, ele nos disponibilizou vários modelos que eu acho que nos facilita, ajuda muito a entender qual é a lógica, o racional estratégico dos varejistas, ou seja, nesse caso, como uma empresa ela se posiciona para superar, para atingir uma vantagem estratégica em comparação a outra empresa. E ele fala principalmente de duas posições estratégicas, a vantagem estratégica, né? Que a gente vai ver que ela acaba se dividindo em 4, de 2 para 4. Quais são as duas posições? É o que a Carla mencionou, a polarização. Ou que uma empresa ela faz de tudo para liderar no custo, e assim, ela sabendo que o que o consumidor busca,
nos produtos é a atração do preço, ok? Então, se é o volume de produção, é a minimização de gastos. Aonde que elas se encontram? Se encontram em áreas mais industriais, por exemplo, aqui em Jerusalém podemos falar de Givat Shaul, podemos falar de Talpiot, que que é mais longe chegar a elas. Porém, o supermercado em si não tem aquela grande experiência do consumidor, né, um pouco, às vezes, até desorganizado. Porém, o consumidor encontra o que ele busca, o preço mais baixo. O outro lado, tá, do posicionamento é a diferenciação. São aquelas boutiques, são aqueles supermercados que eles oferecem produtos de qualidade, as specialties, a delicatessen. E até a gente poderia falar de produtos não kosher, pois, como foi mencionado antes, a maioria das redes de supermercados aqui em Israel, elas sim oferecem os produtos kosher. E desses 2 posicionamentos, podemos falar também de mais 2 posicionamentos. Ou que cada um deles atende a todos os segmentos, ou que eles focam no nicho, em segmentos específicos. E é isso que a gente vai ver de agora em diante. Vamos começar, então, pelo quadrinho lá da direita, em cima, que é a liderança em custo, ou os discounters. Vamos pegar o exemplo do Shufersal, mas vocês se lembram, eu falei, Shufersal é o grupo da Shufersal, porém ela se posiciona na liderança em custo como Shufersal Dill, ok? Então vocês podem ver aqui a fachada da loja, e o que é interessante de ver na Shufersal é que se encontram produtos básicos, bovinos, laticínios, chocolates, bebidas, mel, né? O que o consumidor necessita do dia a dia. Se a gente, eu falo também, não só como uma analista, mas também como uma própria consumidora. Eu vou e faço as compras cada 15 dias ou mensalmente, né? Para comprar em maiores quantidades, com produto com um preço menor. E um fato interessante aqui, uma outra ferramenta estratégica que esses supermercados usam é de usar a marca própria, porque na medida que ele usa a marca própria, ele abaixa o valor do produtor, então ele ganha mais o posicionamento dele. E aí, nem a gente sabendo, não se esforçando tanto para saber quem é o produtor, tem aquela oportunidade de baixar os preços, de produzir, né, em grandes ou em maiores volume. Então, essa é uma oportunidade. O Shufersal, ele tem muita experiência em importar, essa seria uma oportunidade de exportação para empresários brasileiros, de exportar produtos em grandes volumes para esses discounters. O outro também que nós mencionamos é o Ramelleri, vocês podem ver também, produtos básicos, né, com ingredientes básicos, açúcar, vamos dizer, os doces e confeitos. Vocês podem ver aqui açúcar, água, ácido cítrico, ingredientes básicos, porém são vendidos em grandes quantidades, né? E assim, dando a oportunidade a nós em comprar em maiores quantidades. Então, nós falamos de um posicionamento estratégico. Vamos agora para o próximo, que seria aquelas boutiques, aqueles supermercados que eles se posicionam na diferenciação. A Tivtam, que também foi mencionada na fala anterior, ela é uma pioneira em trazer produtos não kosher para Israel. Então, ela está aberta no Shabat, no dia do Shabat, o que a maioria dos outros supermercados, eles não estão abertos no dia do Shabat. Ela se encontra nela produtos não kosher e se encontra também muitos produtos de qualidades, produtos mais caros, e tem consumidor que procuram esses tipos de produto, consumidor com poder aquisitivo maior, que é isso que eles buscam. Aqueles produtos interessantes, como vocês podem ver, por exemplo, a marca Lindt, né, de chocolate, várias outras. Essas redes, geralmente, elas promovem marcas internacionais ou multinacionais, porque isso interessa muito ao israelense. Olha a quantidade, olha a variedade, né, só o que coube na foto, né, do chocolate com 70% de cacau, de 90% com aromas diferentes.
e com um preço relativamente alto, porém, com o consumidor sempre disposto eh, a, eh, a gastar. Então, isso, ou a conhecer. Isso é um exemplo. Outro exemplo, vocês podem ver aqui também, é das barrinhas de chocolate que tem aqueles ingredientes mais interessantes, mais finos, com tantas vitaminas, com baixa caloria, né, por porção, também vendidos com preços relativamente elevados, porém são os produtos que consumidores vão especialmente nesse supermercado para eles adquirirem esses produtos interessantes. Até agora nós falamos, então, de 2 posicionamentos estratégicos. Porém, como mencionei antes, cada um deles, eles têm a escolha se eles querem servir todos os segmentos, sabendo que o consumidor vai para lá porque vai encontrar a maioria dos produtos, ou se eles querem focar em segmentos específicos. Então, vamos agora, pensando naquela tabela, no início da fala, vamos ir lá para os discounters, para a liderança em custo, lá embaixo, que é focada em segmentos específicos. Vamos começar pela diferenciação, desculpa, pelo lado esquerdo. E o que se destaca nessa parte da tabelinha é justamente essas lojas que elas vendem produtos orgânicos, veganos, vegan friendly, é o que muito se fala aqui hoje em dia, esses produtos saudáveis, né, e o que eu acho super interessante, eu até me lembro essa foto, eu estando com a Carla lá e tirando foto, e a Carla falando assim, me traduz de onde que vem cada produto, né? Vocês nem podem imaginar, cada saquinho desse, cada pulse desse, seja feijão, arroz, eh, gergelim, cada um em si, ele vem de outro país. A maioria deles não são daqui de Israel. Ou seja, a gente vê essa vontade de trazer, essa necessidade de importar os produtos. Aqui também, no Trata do Devan também usa a ferramenta estratégica de marca própria, né? E aqui, como vocês podem ver nas fotos, eles são vendidos com a própria marca deles, né? Nitzata do Devan. Se a gente não vira a página e vê aonde que foi produzido, então a gente não sabe da onde é. Outro exemplo, né, além dos feijões de pulses, são cacau em pó, também cacau orgânico, que também vendido por um preço, aqui 19 shekels 50, um preço relativamente caro para um pó de cacau. Então, esses são, entre outros, de supermercados que eles são veganos. O outro é o Teva Castell também, ele traz muitos produtos orgânicos, inclusive lá se encontra o Guaraná, por exemplo, e ele também é posicionado em lugares que são mais acessíveis ao público. Finalmente, vamos falar sobre os discounters, os que lideram em custo, porém que eles enfocam num segmento muito específico, que é o que são os consumidores ultra-ortodoxos, né? que eles assim, eles comem kosher, mas eles têm mais cuidado, eles comem kosher de uma maneira mais extrema, que eles procuram certificados mais restritos, mais rígidos do que os outros. Mas, porém, de um outro lado, o que mesmo importa para esse público de ultra-ortodoxo é realmente o preço, né? São geralmente famílias com mais filhos, então eles compram embalagens muito grandes, ou seja, tudo o que a gente pensou nos discounters, nos líderes em custo, vamos pensar que tudo mais exagero, né? Volumes maiores, com preços mais baixos, com certificados mais rígidos. Então, esse público, ele simplesmente ele vai especificamente a esses supermercados, o Yesh, o Netiva Hesed, o Barcol e vários outros dispersos pelo país. E o que eles vão buscar aqui são laticínios em grande quantidade, são essas carnes bovinas, são essas, como eu falei antes, né, mas produtos básicos para alimentar uma família grande, porém, eles compram em maior produção.
Então, esse é um outro segmento liderado em custos com um enfoque ao consumidor ultra-ortodoxo, que é um grande segmento por si aqui também. Então, a fala, eu vou terminando agora, né? Cheguei ao meu tempo final. A gente acha importante os empresários brasileiros entenderem quais são as lógicas estratégicas dos varejistas aqui em Israel para abordar da melhor maneira e entender o que eles buscam. Eu passo, então, minha fala para o Glauco, para falar de acesso ao mercado. Obrigado, Briana. Vocês me escutam, certo? Que eu estava com um probleminha no meu áudio, perfeito. Eu vou mostrar minha pasta. Só um momento, share. Vocês veem minha apresentação? Sim, Glauco. Sim? Sim, só tem que colocar em Eu- modo de apresentação. Isso. Perfeito, muito obrigado. Bom, até o momento a gente falou dessa parte de análise de mercados, nichos, tendências, né? Agora eu vou trazer o que o nosso estudo vai trazer de acesso, parte de regulamentos, né? Então, esse foi um estudo que a gente tem um certo carinho especial, porque há muito tempo a gente de inteligência não ia em campo, né? A gente acabava, muitas vezes, contratando muitos estudos, até mesmo pela demanda de muitos estudos, a gente tem lá o nosso pessoal. Então, esse foi um estudo que a gente foi em campo, então a gente tem um certo carinho especial com ele. E dentro dele, na parte de acesso, eu elenquei aqui quais são os principais tópicos, né, que eu busquei abordar dentro desse arcabouço aí. Então, a gente começa nessa parte pelos acordos comerciais, né, e fazendo aí esse disclaimer forte que a gente tem um acordo com o Mercosul. O Mercosul não tem grandes acordos, mas a gente tem com eles. Então, a gente teria que aproveitar melhor um acordo, um acordo que eles acabam aproveitando mais, vendendo produtos para a gente, do que a gente vendendo para eles. Nós também abordamos a parte de tarifas e tributos, todos os requisitos aduaneiros, uma descrição ali do que é feito, do que é pedido ali na aduana para fazer a liberação, como que é entendido os itens aduaneiros, principalmente alimentos e bebidas, eles são, por exemplo, colocados em sensíveis e não sensíveis. Eu busquei, dentro das páginas do governo, toda a legislação que afeta alimentos e bebidas, toda ela, no estudo está ali com todos os links, você clica e já vai direto para a página do governo com a regulamentação. Eles ainda estão com isso em hebraico. Então, para a empresa que for fazer essa exportação, vai ter esse esforço aí de tradução. E eles estão trabalhando lá, foi passado para a gente que eles estão trabalhando em tentar passar isso para o inglês também. Embalagens, rotulagens, a gente tem um capítulo bem extenso falando de rotulagens. Um capítulo que, até mesmo porque eles estão com esse padrão novo, que inclusive a tendência que no Brasil está ocorrendo também, que é a rotulagem frontal nutricional, né? A gente vai começar a ter aqui aqueles nossos símbolos de alto, bem parecido, né? No mundo todo, açúcar, sódio e gordura. Então, lá eles também já têm isso. A parte de certificação COSH a gente explica. A gente sabe que essa aqui é a grande dúvida que as empresas têm, né? Qual é a certificadora? Isso aqui eu vou abordar daqui a pouco. E certificação de alimentos orgânicos também, toda a legislação certinho, quais são os procedimentos, quais são as certificadoras oficiais do governo deles, né? Então, iniciando aqui por acordos comerciais, uma visão rápida aqui, eles têm vários acordos, e isso tem um efeito forte no comércio deles. Com um disclaimer aqui, é relativamente recente o nosso acordo de Israel-Mercosul, ele é de 2009, foi assinado, e já iniciou o período de desgravação em 2009, e hoje ele já encontra totalmente desgravado. Então,
todas as linhas de desgravação já foram feitas. Para se observar, por exemplo, eu trouxe aqui um gráfico para a gente observar. A maior parte do comércio internacional, isso aqui é para todos os produtos deles, vem de parceiros comerciais. Então, a gente tem toda essa parte, tudo que não é esse amarelinho aí, que são os não parceiros, a maior parte da importação vem de parceiros comerciais, até mesmo pelo motivo que foi falado ali, né, pelo pessoal que apresentou o mercado, eles são extremamente price sensitive, né? Eles são sensíveis a preço. Há uma competição forte entre as redes de supermercado, os grandes varejistas, e exatamente por isso é uma briga diária em tentar baixar preço ali. Com relação ao setor de alimentos e bebidas, a gente vai ter aqui que o Mercosul ele já tem uma participação um pouco maior. A gente já pega 14,7%. Eles mas ainda um pouco muito preso em commodities, um pouco preço em soja, em produtos que a gente consegue ganho de escala, né? Ganho de que não tem como competir com o Brasil. A gente já conhece muito bem esse cenário, né? E com não parceiros, nesse caso de alimentos e bebidas, que é o principal gasto das famílias israelenses, você vê que é menor ainda, é 21,4%. Boa parte de alimentos e bebidas deles vem de parceiros, quase 80%. Né? Aqui, uma visão mais focada no acordo de Mercosul com Israel. A gente tem que o nosso acordo ele foi assinado em 2009, e ele é um acordo muito, muito bom, muito interessante, porque se vocês forem ver, em nível de 8 dígitos, que seria o equivalente ao nosso NCM mais o deles lá, de em torno de 8.500 linhas tarifárias, eles fizeram ofertas de 7.800. Isso aí equivale a praticamente 93% de todas as linhas tarifárias deles. É claro que Israel eles tiveram uma pressão interna muito forte por parte da própria população para baixar preço. E isso refletiu em eles hoje terem tarifas menores. Mesmo assim, a gente ainda assim tem uma certa proteção no setor de alimentos e bebidas. Então, você tem aí embaixo alguns grupos que eu selecionei e que também está no estudo, em que mostra a diferença entre a tarifa para quem não tem acordo em azul e a tarifa preferencial para o Israel, para o Mercosul. Então, a gente vê aí que para o Mercosul ainda não é tão grande a diferença, ela é menor, a gente tem uma vantagem nisso, mas é natural que na negociação de um acordo haja sempre uma proteção aí no que o outro parceiro que você está negociando é muito forte, ele pode entrar de uma forma muito agressiva, então isso é um pouco natural aí, né, nesses acordos de comércio. Passando aqui para requisitos aduaneiros, isso aqui é tudo descrito no estudo, né? Essa minha apresentação ela é bem ilustrativa do que o estudo está trazendo, porque a gente não teria tempo aqui para falar de tudo, só de cada tópicozinho desse aí daria um webinar inteiro para a gente conversar, mas a gente tem os documentos, né, necessários deles, temos a declaração de importação, o Bill of Lading, é bem parecido com a legislação europeia, isso aqui eu cito no estudo, como eles estão parceiros comerciais da Europa, estão próximos da Europa, muito da legislação europeia, dos procedimentos aduaneiros, são muito próximos, até mesmo para facilitar o comércio entre eles, né? Então, isso é natural para países. Isso afeta não só essa documentação, que vai aí de declaração, Bill of Lading, packing list. Para alguns casos, eles pedem um registro de temperatura para alimentos que precisam ser congelados. Você tem um certificado sanitário quando é fixado com o Brasil para alguma proteína animal, por exemplo, ou um fitossanitário para alguma planta. E um ponto importante é o certificado de origem,
que tem um modelo no nosso acordo, é só entrar lá no site do Siscomex, vocês vão ver que tem um modelo do certificado de origem entre o tecido modificado ou produzido nacionalmente, e aí o produto entraria lá com a preferência tarifária lá em Israel, tá? Aqui tá um pouquinho pequeno, mas é mais para visualizar, porque isso aqui está no estudo. E são os regulamentos que são aplicáveis ao setor de alimentos e bebidas. Então, a principal lei lá que trata do assunto para alimentos e bebidas é a Lei de Proteção da Saúde Pública. Ela teve uma atualização em 2015, né? E o principal órgão que vai ter que ficar bem de olho lá é o National Food Service do Ministério da Saúde. Então, é esse órgão que vai observar o item quando ele chegar já na aduana, né? Então, o item chegou na aduana, antes mesmo dos próprios trâmites burocráticos aduaneiros, quem vai olhar vai ser o National Food Service, ou, quando for o caso, para alimentos mais da agroindústria, alimentos que não são torrados acima de 185 graus ou não congelados abaixo de 8, aí eles já vão para a responsabilidade do Plant Protection Inspection Service do Ministério da Agricultura deles. E essa tabelona que eu coloquei aí, ela é uma tabela que está no estudo, ela possui links para toda essa legislação, que vai desde regulamento geral, tem os LMRs de pesticidas, metais pesados, micotoxinas, regulamentos sobre rotulagem, regulamentos sobre orgânicos, tudo isso escrito no estudo com link para vocês acessarem. E a ideia é realmente isso aqui ser um material de consulta. Quando vocês, eu vou exportar determinado produto, vocês entram aqui, vai ter lá o link para vocês acessarem a essa legislação, tá? Com relação à rotulagem, esse é um capítulo longo que eu tenho no estudo. A gente descreveu bastante, até mesmo porque esses símbolozinhos de vermelho que a Carla já citou, eles são uma novidade porque é uma tendência global. Inclusive, a gente da PEG soltou há pouco tempo um estudo sobre rotulagem nutricional na América Latina, que fala os padrões que a gente tem aqui na América Latina e fazendo um paralelo com o que a gente está fazendo no Brasil, né? Então, dentro desse estudo, a gente vai detalhar como que eles entendem o nome do produto, o nome do alimento, né, como que tem que ser feito a lista de ingredientes alimentares, como que é feito tem que ser colocado a data de produção, os detalhes de fabricante, essa rotulagem nutricional. Então, tudo isso teve atualizações e é bom colocar de olho. E também eu coloquei todos os links mais detalhados dentro desse capítulo lá, para que seja que vocês acessem. E o site deles, principalmente nessa parte de rotulagem nutricional, já está em inglês, que eles já fizeram já pensando essa importação de produtos, né? Então, é importante dar uma olhada, até mesmo para não ter nenhum problema e já chegar lá o produto bem com a rotulagem correta. Tem muitos exemplos de rotulagem que eu coloco para que vocês possam dar uma olhada como que as marcas estão vendendo. Então, vocês veem aí alguns exemplos, esse que já foi colocado, né, na parte da frente, o açaí. Aí eu coloquei a parte de trás para que se possa observar, né, porque você vai lá, observa a regra e aqui vocês vão ter o exemplo de como que isso é aplicado na prática, né? Também aqui eu peguei um outro exemplo, coloquei no estudo, que é o espaguete de feijão preto, orgânico, e a rotulagem atrás, você vê ali, já tem alguns símbolos, tem um símbolo de alimento orgânico, vegano e por aí vai. Aqui também tem uma massa no caso, para brownie, também, outro exemplo que a gente coloca no estudo. E aqui vem o kosher, né? O kosher, ele
é uma dúvida que a gente recebeu antes da missão. Foi passado para a gente assim, poxa, mas qual é a certificadora que é aceita em Israel? E aí foi apontado dentro das nossas conversas com os importadores lá, e eles falaram o seguinte, em inglês, né? Kosher is not a big deal. Ou seja, não se preocupe com isso em procurar o certificador aqui antes de você ir para lá e vender o produto. Por quê? Porque lá, como que funciona? Você tem um órgão do governo, ele é o Conselho Rabínico-Chefe de Israel, que é a entidade que vai ter a lista das certificadoras. Porém, cada rede de supermercado tem o seu rabino, tem a sua certificadora. Então, a preocupação inicial do exportador brasileiro, ela vai ter que ser, é claro, conhecer uma visão geral do que é o kosher, para ver, já fazer algum dever de casa aí do que você vai ter que mexer na sua empresa, mas primeiro é vender o produto. Primeiro você tem que sentar de frente lá com o comprador. Isso aí foi passado, inclusive, pela nossa entrevista com a Ramilev, que é uma rede muito grande lá. E ele falou, depois que você vendeu o produto, nós vamos fazer o teste aqui, vamos chamar os nossos especialistas. Viu que tem aceite no mercado? A gente manda o nosso rabino aí no Brasil, ele faz a certificação para vocês. Então, a preocupação é o contrário, o raciocínio é o contrário. Não é eu certifico e depois eu vou lá para ver se eles aceitam a minha certificação. Ou eu procuro a certificação antes de vender. Tem essa questão de que tem que ser um kosher aceito pelo rabino dentro da lista deles. Os importadores já estão muito acostumados com esse procedimento e eles vão te auxiliar nessa certificação, tá? Então, no estudo, de qualquer forma, a gente traz os links para o governo de quais que são as listas, tanto das certificadoras que são aceitas ou reconhecidas pelo rabinato-chefe, quanto também os rabinos certificadores lá, vocês podem acessar e olhar, mas tendo essa ideia de que, primeiro, a preocupação deve ser a venda do produto. E aqui embaixo eu trouxe uma lista de algumas certificadoras que são aceitas lá. A maior parte americana ou europeia, tá? Então, a preocupação é essa. Passando agora para orgânicos, é muito parecido, né? Eu também coloco ali no estudo todos os regulamentos para produtos orgânicos, desde produtos de planta, sua produção, produtos de origem animal, quais são as preparações ou tratamentos que eles entendem que o produto deve ser orgânico, então também tem essa descrição ali. E, basicamente, pelo site, segundo os sites oficiais de Israel, do governo, né, do Ministério da Agricultura, essas são as certificações que o diretor de serviços deles entendem que são aceitas lá, né? Então, você tem a Secal, a Agrior, o QC e o LabPet, e essa certificação muitas vezes vai ter que ter um auxílio muito próximo do próprio importador. Então, ele vai ter uma conversa com vocês, para quem quiser fazer essa certificação lá, e, a priori, não é proibido você entrar em Israel com aquele selo nosso lá, Brasil Orgânico. Inclusive, você vê nas embalagens lá produtos em que tem a certificação orgânica do país de origem e a de Israel. Então, o que acontece o consumidor israelense ele vai procurar um desses selos aqui, que é os que ele conhece. Então, acaba que essa demanda ela vai vir do próprio importador, que vai ser quem vai auxiliar nesse contato e no processo de certificação, tá? Então, da parte de acesso, seria isso, eu não vou me estender muito mais aqui no tempo, eu agradeço e devolvo a palavra ao colega Felipe, que vai falar de tendências. Obrigado, Glauco. Espera aí que eu preciso aprender aqui, ó. Sempre apanho um pouquinho do... Aí, pronto. Ótimo. Obrigado, Glauco, mais uma apresentação riquíssima aí sobre
acesso a mercado como todas as outras de hoje aqui. Eu vou falar rapidamente, não vou tomar tanto tempo aqui, porque é uma parte mais complementar a esse estudo, que na verdade nem está no estudo, mas que a gente sempre gosta de falar, que é um pouco cultura de negócios em Israel, como é que é você fazer negócios com o empresário israelense, né? O importador israelense. Então eu vou só compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela correta. Está vendo a tela correta ou aqui eu estou dividindo? Só um segundo. Agora sim, share screen. Essa aqui. Agora sim, né? Pronto. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a cultura de negócios em Israel, de uma maneira resumida, e claro que a gente está tratando, isso aqui não é escrito a ferro e a fogo, mas é uma generalização, toda generalização tem falhas, mas de uma maneira geral, a gente brincando aqui, fazendo um acrônimo aqui com a palavra Israeli, né, que é israelense em inglês. O israelense, via de regra, ele é informal, ele é direto, ele assume risco, ele é ambicioso, ele é empreendedor, ele é barulhento, né, ele chama a atenção onde está, ele fala alto, e ele por natureza também, alguém que improvisa bastante. Então, vocês vão ver que todas essas características estão ligadas e, de certa forma, elas fomentam também e são razões de ser do que fazem de Israel a nação empreendedora, um ecossistema recheado de inovação, de centro de pesquisas, que é o segundo lugar do mundo onde tem mais startups depois do Vale do Silício. Então, uma pequena brincadeira que a gente costuma citar aqui, que ilustra isso, assim, você também, a maneira deles verem, eles acreditam muito na palavra, no que você está falando, eles são muito de confiar e honrar os acordos, tudo que você conversa. Então, se você, por exemplo, quando você está numa reunião, você é brasileiro, aí alguém vira e fala para você assim, esse ponto de vista seu é muito original. A gente normalmente vai entender, eita, isso aqui não foi uma coisa tão legal que eu falei. O israelense vai entender, nossa, que ótimo, a gente é a nação startup, os 10 originais são minha especialidade, estou muito feliz que ele gostou da minha ideia, então ele realmente vai entender aquilo. O brasileiro tem muito uma mania de falar, vamos falando, a gente vê, a gente conversa, é uma dificuldade inerente não só ao Brasil, mas muitas culturas ocidentais e latinas principalmente, uma dificuldade de dizer não expressamente e meio que enrolar, né? Assim, vamos tratar disso um pouquinho mais na frente. Questões práticas que a gente deve levar em consideração quando está fazendo negócio com o israelense. A primeira delas a semana de trabalho é bem diferente do Brasil. Assim. No Brasil, no mundo ocidental, a gente está acostumado, a gente nem imagina que exista no mundo alguém que não trabalhe de segunda a sexta, né? Mas sim, existe. Não só Israel, como outras regiões aqui do Oriente Médio, outras até são diferentes, mas aqui a semana de trabalho vai de domingo a quinta-feira. A sexta-feira, portanto, não é um dia útil. Não marque reuniões para sexta-feira com um empresário israelense. Por outro lado, você pode marcar no domingo. Por que isso? Aqui, porque até que eu botei essa ilustração aqui, o dia de descanso deles é o Shabat, que é o sábado. Na verdade, mais do que o sábado, vai de antes do pôr do sol da sexta-feira até depois do pôr do sol do sábado. E, obviamente, a sexta-feira já não é um dia útil, mas sexta-feira o israelense sai para fazer compras, para passear, alguma atividade que não está relacionada a trabalho até antes do pôr do sol. Depois eles têm a maneira deles observar o dia de descanso. De toda forma, entre sexta e sábado não se faz negócio, não se manda mensagens, não se liga. Isso eu estou falando de maneira geral, tá? Porque a gente sabe que Jerusalém é de um jeito, Tel Aviv é de outro. Tem muitos empresários aqui, muitos israelenses que, de fato, não seguem à risca o Shabá em todos esses preceitos. Mas, de maneira geral, a semana de domingo a quinta. Outros 2 cuidados muito importantes de ter na hora de pensar em vir a Israel, fazer negócio em Israel, fazer uma missão, agendar reuniões,
participar de algum evento, o mês de agosto aqui é impraticável para você fazer reuniões, é desafiador. É um mês de férias coletivas, férias escolares, então o israelense tem muito filho. Já foi mencionado aqui, as famílias são grandes, israelenses, mesmo os israelenses que não são tão religiosos, eles têm 2, 3, até 4 filhos. Agora, nas comunidades mais ortodoxas, eles têm 7, 8, 9 filhos. Então, quando chega agosto, o mês de férias escolares, eles viajam, eles passeiam, eles se dedicam à família. Então, é muito difícil você conseguir fazer uma agenda efetiva de negócios no mês de agosto. Da mesma forma, num menor grau, você tem que observar quando caem os feriados. Eles chamam de high holidays. Não sei, são vários feriados que começam com o fim do Ano Novo Judaico e passam pelo Tabernáculo, pelo Dia do Perdão e pelo último feriado, que significa período final de leituras da Torá. Então, significa que por um período de um mês que varia, não é fixo, são feriados móveis que variam entre setembro e outubro, você vai ter as semanas com 2 ou 3 dias úteis de trabalho por 4 semanas seguidas. Então, também não é muito produtivo fazer eventos e ações de negócios nesse período. Voltando ao que eu estava falando inicialmente, desdobrando um pouco, quando você estiver em reuniões de negócios com israelenses, é importante você dar respostas objetivas. Nada de vou ver, vamos falando, a informalidade também, assim. O israelense, ele gosta de saber um pouco mais sobre você, seus hábitos e hobbies fora do trabalho. É claro que você não pode conversar, você não pode se ofender também com esse tipo de pergunta, assim. Isso faz parte, ele quer comprar de quem ele conhece. Então, não é uma coisa que vai se resolver com uma simples troca de e-mails, por exemplo. Isso vai, um negócio vai depender de uma conversa um pouco maior para se concretizar. Por conta dessa questão de respostas objetivas, dessa maneira direta de responder, o israelense, a gente tem o brasileiro, o cidadão, o empresário mais latino, ele tem muita dificuldade em confundir, muita dificuldade em confundir, não, em diferenciar uma assertividade de uma grosseria. Então, a gente tem que dar o benefício da dúvida quando achar que o seu interlocutor está sendo um pouco grosso com você. Provavelmente ele está indo só direto ao ponto. Você vai falar para ele, então vamos fechar o negócio, assim, com isso ele vai falar, não, eu não quero por causa disso, isso e isso. E fica um silêncio, assim. O brasileiro talvez dissesse, não, vamos ver, eu te dou uma resposta depois, e enrolar e sumir. Mas ele vai falar isso, o israelense não perde tempo, isso também faz parte da cultura deles, aquela tolerância a erro, né, que eles falam que é o cerne de uma startup. Então, se o negócio não está dando certo, vamos encerrar essa conversa e passar para outra, quem sabe na próxima. É tentativa e erro, e assim você fomenta a criatividade, fomenta a inovação também, que vai muito além até do segmento de alimentos e bebidas, vai do empreendedorismo em geral do israelense. Outras questões importantes de saber. Evitar falar sobre política. A exemplo do que ocorre no Brasil, e a gente está num momento em que isso é mais evidente do que nunca, evitar falar de política com israelenses. É óbvio que, a não ser que você já tenha uma intimidade grande, esteja num outro ambiente, numa conversa informal, que você queira ouvir mais até do que falar, mas Israel está no centro de diversos conflitos aqui, regionais, culturais, ideológicos entre Palestinas, países árabes e questões de direitos humanos, de guerra, de ataques terroristas e questões que afetam a sensibilidade e os humores de todo israelense. Eles são muito engajados na sua cultura, no seu modo de ver o país, são muito orgulhosos do país, do que eles conquistaram. É uma luta muito, muito recente e sangrenta, a independência, a própria existência do Estado de Israel, um Estado criado em 1948. Então, conversas muito sensíveis, é melhor evitar esse aspecto, né? Outro ponto importante, você ter a noção de que todo mundo se conhece em Israel, e a gente fala isso literalmente. Israel é um país do tamanho de Sergipe, com uma população de 9 milhões e meio de pessoas, mas a rede de relacionamento aqui dá 2 ou 3 graus de separação. Então, para o bem e para o mal, isso tem que ser observado pelo empresário brasileiro, quando está conversando, quando está se apresentando, quando está fazendo um negócio. Se você cria uma boa reputação, provavelmente
o seu empresário vai conversar disso com os conhecidos dele, a sua reputação vai ficar alta em relação com outros stakeholders locais. Da mesma forma, se você causa uma impressão ruim, isso provavelmente vai ser difícil de ser contornado, mais difícil, porque outros fornecedores, outros contatos também vão estar cientes disso. Então, mais do que nunca, é responsabilidade com a maneira como você entrega, assume compromissos. Dito isso, em relação aos compromissos, importante, sempre sair de uma reunião com um encaminhamento, sempre deixar claro quais são os próximos passos. Uma reunião que, para ser produtiva, ela tem que ser, você vai terminar a reunião e falar, então a gente marca uma reunião no próximo mês, não. Marca tal dia, tal hora, e a gente vai falar de tal assunto, e até lá você vai fazer esse dever de casa, e eu vou fazer esse dever de casa. Seria isso uma maneira de você sempre dar assertividade e objetividade às suas conversas. Tudo isso que eu estou falando, além de observações de conversas e de experiências que a gente tem aqui em Israel, o escritório da Apex Brasil está aqui há 2 anos, é o mais novo dos escritórios da Apex Brasil, ele fica em Jerusalém. Desculpa, o escritório está aqui há 3 anos, eu estou aqui há 2 anos, a Briana, minha colega que falou aqui antes, está comigo há 1 ano aqui, mas já está em Israel há 30 anos. A gente tira de toda a nossa experiência, de toda a nossa vivência, conversas, e também de uma literatura de apoio, que tem muita literatura que ajuda você a entender um pouco da cultura israelense. Eu cito aqui esses 5 livros, que estão aí o nome deles, aí a Nação Empreendedora é o mais clássico, Tal Shall Innovate fala de inovações que foram criadas em Israel e a maneira como elas foram criadas, curiosas. Israeli Business Culture fala justamente desse modo do israelense conversar, interagir em situações de negócio. O Chutzpah é uma palavra que eles usam muito para definir uma personalidade ousada, no limite um pouco da arrogância, mas não de uma maneira positiva. É mais para frente, uma personalidade que vai para frente, que vai ousar, vai perguntar, vai ser curioso. E o Letter Be Water é um livro que explica a história de como Israel, que é um país que vive, né, um país que surgiu no meio do deserto, numa região muito árida, com difíceis condições de vida, desenvolveu e resolveu o problema de água, que é uma questão fundamental para a vida, que isso tem a ver com inovação, também impacta também a indústria de alimentos aqui, porque acabou gerando uma produção local que, de certa forma, tem um nível de proteção. Enfim, tem muita coisa por trás disso. Eu vou encerrar minha apresentação por aqui agora e passar a palavra de volta para a Carla, para o Glauco, para eles cuidarem aí de algum momento de perguntas e respostas que vocês tiverem mandado pelo chat aqui, que eles vão, com todo prazer, responder aqui para vocês. Olá, voltando aqui, eu estou acompanhando aqui as perguntas no chat. Acho que... Deixa eu abrir aqui de novo, só um instantinho. O chat está aqui. Então, a Patrícia havia perguntado sobre a quantidade mínima para exportar, a quantidade mínima de feijão amazônico para exportar para Israel. Eu não teria essa informação agora de pronto, imagino que Felipe e Briana também não, mas ela deixou o contato aqui para que a gente possa responder. O Pedro perguntou sobre molhos, né? E aí ele mandou aqui 3 códigos de SH6. Eu não sei que tipo de pergunta, que tipo de informação você gostaria de ter, Pedro, sobre rotulagem, embalagem, preço ou estatística, por exemplo, quanto que Israel importa, de quem importa. Se você puder deixar essa pergunta, essa resposta mais fechadinha para a gente, talvez ajude. Está mandando aqui preços e estatísticas. E seria que tipo de molho, Pedro? Molho de soja. Tá bom. Molho de soja, pimenta. Eu acho que os colegas Briana, Felipe conseguem te ajudar. Talvez não agora, provavelmente, mas, né, se você puder deixar o seu contato, a gente te dá o retorno assim que possível. Mas o que temos aqui no chat? O Marcelo, né? No âmbito de polpa de frutas, existe indústrias de suco nacionais onde valeria a pena investir em busca de contato, ou o melhor cenário seja realmente buscar o setor varejista? Pelo que a gente viu lá, Marcelo, e aí eu vou começar a responder,
Briana e Felipe, Glauco, enfim, podem me complementar. Existe todo tipo de modelo de negócios que você pode tentar. Ou você pode vender com marca própria, ou você pode vender com a marca do supermercado, ou você pode também fazer com que essa polpa ela sirva de ingrediente para algum outro produto israelense. Acho que talvez valesse a pena você escrever para algum de nós, especificando exatamente a situação, que eu acho que a gente consegue te instruir com mais, né, com maior detalhe, de uma maneira mais específica. Da mesma forma, aí a Patrícia falando, né? Da mesma forma, a castanha do Pará é um produto a exportar. Sim, queria também saber in natura, a quantidade mínima, tá certo, Patrícia, a gente pode ir atrás desses dados para vocês. Pedro deixou aqui o e-mail dele. O consumidor em Israel tem costume de beber bebidas quentes, tipo cappuccino em pó? Acho que a Briana... Gente, eu estou vendo aqui que tem um monte de mensagenzinha nova. A gente vai fazer o seguinte. Porque o webinar estava programado até 11h10, até 11 horas, já são 11h10 que a gente teve aquele probleminha no início. A gente tenta encaminhar nos próximos 10 minutinhos, né, o que vocês estão postando aqui no chat, e o que passar desses 10 minutinhos, vocês deixem as perguntas, os e-mails que a gente tenta responder em seguida. Não sei se Briana quer pegar essa pergunta do cappuccino em pó. Cappuccino em pó é o cappuccino, né? Ou é o café em filtro ou o cappuccino? Carla, o que você acha? Eu entendo que é aquele preparo já para você poder misturar com água quente e fazer o cappuccino. Se for o cappuccino em si, então sim, eles bebem muita bebida quente aqui, chá e café, muito. Mas não aquele café em filtro, você lembra que a gente falou sobre aquela questão? Sim, Sim, café em... um café em filtro, Não. o que a gente observou que lá eles Uhum. usam muito o expresso, e o que está Exato, dominando na expresso. atualidade é o tal do Nespresso, que é as capsulazinhas lá, Isso, para o bebidas café. preparadas. Sim, Renato. Então a resposta é sim. Depois, mel, também gostaríamos de saber quantos litros mínimos diferentes mels da Amazônia. Isso é bem legal, porque a gente já teve lá no Muito. escritório, né, um Uhum. pedido diretamente de mel. Exato. Ainda mais se for um mel diferente, assim, né, que é uma coisa só nossa. Mel, eles buscam assim com aromas diferentes, né? O mel é muito usado aqui. O Felipe falou dos high holidays, né? Aqui, então tem aqui festas que se usam, né? Que é parte do rito, o mel. Além do mel ser um produto que também a maioria dos israelenses consome. Então, tinha até que um importador que ele estava procurando mel com aroma de café. Ele pensou, pode ser interessante, porque é um aroma. Ele procura com mel com flores diferentes. Ele acha que isso assim poderia se posicionar diferente do que o mel que tem aqui. O que se tem sim. Desculpa, Briana, achei que você tinha terminado. Não, pode falar. Tem uma outra pergunta sobre frutas in naturas. Não sei se você ou se Felipe ou se Glauco gostariam de falar brevemente sobre isso. Frutas in naturas, pelo fato dos agricultores aqui, eles têm uma proteção muito grande. Então, a barreira aqui é muito grande, frutas in naturas. Por isso que até a Carla, quando ela falou, a Carla mencionou frutas, porém as variações das frutas, né, Carla? A gente falou sobre isso antes, durante o estudo. Então, por exemplo, se é uma fruta que não vai trazer nenhum prejuízo ao agricultor local, uma fruta que existe aqui em Israel, então seria mais fácil trazer esse tipo de fruta, abacates, o guacamole. A maioria é importada, porque não se tem guacamole aqui. O abacaxi é importado. Algumas frutas, mas a maioria das frutas, elas sim têm uma barreira muito grande. Por isso que, a princípio, a gente encoraja mais a pensar nas oportunidades de variações de frutas, congeladas, picadas. Isso. Uhum. O que a gente observa muito na parte de acesso, né, dessas barreiras não necessariamente oficiais, escritas no texto, é o tal do certificado internacional. No caso de frutas, seria o certificado fitossanitário que o MAPA emite.
Muitas vezes um país ele exige um certificado próprio fixado bilateralmente. Isso a gente observa com Israel, por exemplo, o frango. Está tendo um esforço, a gente sabe, do mapa da própria embaixada para tentar liberar, mas como é um mercado protegido, o que ocorre é que não é fixado um modelo padrão de certificado para você exportar. Então, essa é uma das formas que se utiliza no mundo, a China faz muito isso, para você não tentar proteger o seu mercado interno, né? Então, porém, eu tenho visitado ali um site do Ministério da Agricultura, é sempre bom ficar de olho, que eles sempre colocam novidades, e eles estão com uma pressão, até mesmo pelos custos de vida estarem aumentando bastante, de abrir um pouco mais esse mercado para frutas externas. Eu até assisti esses dias um vídeo ali em hebraico de um moranguinho conversando com uma outra fruta, falando que ela ia para Israel, que agora era mais fácil. Então é sempre bom estar de olho nisso ali também. Então, voltando, obrigada, Glauco. Aí tem uma pergunta sobre sopa de legume congelada. Eu não me lembro de ter visto, mas também não estava procurando especificamente por esse produto. Não sei se Felipe e Briana querem comentar rapidamente. Ou a gente pode pesquisar depois, se for o caso. Eu acho que pode pesquisar realmente. Eu acho que poderia ser uma coisa interessante, porque o israelense, um pouquinho da cultura americana, ele sim adotou esse costume de comprar comida congelada, pré-preparada, né? Sim, como a Então, gente viu no caso das frutas lá, né? Aqueles shakes exato, lá. Poderia ser. Tá exato. joia, O que eu, Leonardo. o que eu vi em relação à sopa, que assim, existe muita sopa igual tem no Brasil, assim, em pó, né? Assim, você compra o pacotinho, tem muita dessa mesmo, que você faz, mistura com água e vende aqui. Inclusive, agora que está começando o outono, a temperatura está baixando bastante, tem um pico de consumo, isso aqui, sei lá, até março, assim, abril, um frio que se consome muita sopa, que tem muita loja que vende sopa na rua, você vê que, obviamente, sopa natural e tal, mas assim, então, para refletir que existe o hábito de consumir e tomar sopa, principalmente por causa do clima aqui, o inverno aqui é bastante propício para isso. Tá joia, Felipe, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui do Fábio, falando sobre geleias de frutas nativas da Amazônia. Se tem penetração no mercado, tanto do ponto de vista regulatório quanto da curiosidade e da preferência. Não sei se Briana e Felipe querem responder. Eu acho que sim, igual tem a ação da alforra aqui, né? Acho que ela é francesa, né? A ação da alforra. Sim. Que tem uma grande variedade aqui de gergelim com laranja. Eu acho que uma geleia de frutas seria muito interessante aqui, sim. Lógico, teria a questão kosher, mas como a gente falou, a questão kosher não tem que ser a grande barreira, porque todo produto processado, ele necessita do certificado kosher. Acho que seria fundamental, né, fazer com que pensar aí numa estratégia, enfim, contatar os colegas do escritório, pensando em termos de uma aproximação mesmo, porque se for uma fruta, né, que o israelense não conhece, né, teria que de alguma forma ele poder degustar essa fruta, né, para ver o sabor, e aí pensar em uma maneira de fazer uma degustação no próprio ponto de venda, e eles têm interesse, que é como a gente veio, né, conversando ao longo do webinar, de que o que eles estão buscando é o que só nós temos, né? Então, uma geleia de uma fruta que só tem na Amazônia, eu imagino que seja aí o exemplo perfeito para ser explorado aqui em Israel. Então, a gente tem mais 3 minutinhos. Eu queria pedir para vocês, desde já, deixarem os seus contatos aqui no chat, porque que a gente não conseguir ler e responder nos próximos 3 minutinhos, a gente vai responder por e-mail, né? Mel tem muita demanda que a pergunta... não, isso daqui é a resposta da Briana.
Aí o Renato pergunta, com quem da equipe poderia entrar em contato para ter mais informações sobre as bebidas preparadas / cappuccino em pó, apresentação mais comum, preços de vendas, local, marcas, etc. Acho que com a própria Briana, né, Briana? Qual foi a pergunta agora? Carla É, estava escrevendo uma da... Uhum. O Renato perguntando com quem da equipe que ele poderia entrar em contato para ter mais informações sobre bebidas preparadas, cappuccino em pó, apresentação mais comum. Renato, no estudo, a gente não chegou a Carla. trabalhar Uhum. café, mas tem um produto que depois eu vou atrás para você pode me mandar e-mail para eu não esquecer, que eles estão fazendo uns tipos de café solúvel com sabor. Então, tinha café solúvel de pasta de amendoim, café solúvel, é um negócio inacreditável. Eu pesquisei isso na internet, dá para você olhar no site, então você me manda um e-mail para me lembrar que eu te mando isso depois. E aí os colegas também, Briana, Felipe, acho que podem complementar essa pesquisa. Então, deixa eu ver aqui. Se der tempo, sobre suco de uva integral. Eu não lembro Eu de... escrevi sobre o suco de uva, Ah, Carla. você Ele já tem que passar um respondeu. processo, tem que passar um processo de kosher mais sensível do que... tem muita demanda, porque é parte, né, do ritual aqui no Shabat de se Olha beber o só que suco de uva. interessante. Uhum. Excelente. Mas ele é mais sensível em relação à certificação, tá? Ele é muito usado aqui. Exatamente. Por exemplo, está numa mesa sábado, sexta-noite, né? Então, geralmente os adultos bebem o vinho e as crianças bebem o suco de uva, né? Como parte do ritual. Sim. Tem muita demanda. Maravilha, gente. Então, aqui, vendo aqui que vocês deixaram todos os contatos, então a gente fica tranquilo, porque vocês também têm os nossos contatos. Então, a gente conversa, porque a gente há muitos anos fez um webinar como esse de cafés especiais na Polônia, e a gente conseguiu efetivamente, depois do webinar, fazer com que negócios fossem gerados entre empresas brasileiras, na época foi do setor de café na Polônia. Então a gente tem esse objetivo, né, de trazer, de fazer essas, né, esse match aí entre vocês que têm esses produtos aí que são super interessantes e os compradores israelenses. Então a gente já tem, né? Vocês têm os nossos contatos, nós temos os contatos de vocês, então a gente se compromete aí a ir atrás dessas informações, mas fiquem à vontade também para nos provocar por e-mail individualmente, e eu já vou me encaminhando então para a gente fechar esse webinar. Queria agradecer bastante a participação de todos, deixar os canais todos abertos, agradecer aos palestrantes todos, e desejar uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde, olha, são 11h20 da manhã, estou no horário de Israel, né? Então, desejar a vocês aí um bom finalzinho de manhã e uma boa tarde. Muito obrigada.